Na hora de vocês responderem e entregar, acho que vai ter 3 tentativas. Então toma cuidado, porque se passar do número de tentativa, fica bloqueado o sistema, tá? Então faz a prova com calma, registra ela direitinho, vê se tem algum erro, daí faz a resposta, tá? Eu ainda não sei exatamente como que vai ser, mas tem um editalzinho aí que vai estar informando, falando todas essas informações. Tá? Eu acho que deve ser bem simples aí, que é pelo sistema que a gente já está conversando aqui. Então, o que vai cair na avaliação? Somente aquela apostila que eu passei para vocês, juntamente com aqueles exercícios. Então, vai ter, são acho que aproximadamente 10 questões, tá? Todas praticamente alternativa e um desenho. O desenho provavelmente a gente vai ter que desenhar ele no primeiro diedro ou terceiro, mas um desenho bem simples. Então todo o material da prova vocês já têm. Dá para consultar aí e fazer com calma, tá? O que precisa tomar cuidado? Tomar cuidado para poder detalhezinho, a vista, né? Às vezes a gente pede uma coisa e é tudo igual, não. Desenho técnico tem a sua particularidade. Então, avalia qual o desenho correto, por exemplo. Opa, analisar se a linha de cota está certinho, se a cota está bem colocada, se o desenho, a vista que está o corte está ok. Então não tem nada de dificuldade, só tem prestar atenção. Tá bom, gente? Eu preparei aqui para vocês uma lista de simulado. Eu postei para vocês hoje, inclusive. Tá? Deixa eu ver aqui. Oi? Eu coloquei na 10ª. Eu vou até analisar aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vou até pegar aqui para vocês já. Só um minutinho que eu estou pegando aqui. Peraí, só um pouquinho então, deixa eu achar aqui. Repete aí, professor, que falhou aqui. Tá, eu estou procurando aqui, ó. Tá no encontro 10. Tá assim, aula ao vivo e exercício simulado da prova. Ok. Tá? Então, deixa eu só ver aqui se eu consigo. Se consigo não, eu consigo. Eu só ver como que eu vou pegar ela aqui. As provas estão tudo aqui, ó. Quem quiser pegar. Olha lá, essa listinha aqui já está disponível para vocês aí, tá? Então, é uma lista bem simples. Analise a perspectiva isométrica abaixo e assinale com X o desenho técnico correspondente. Então, você vai analisar essa perspectiva que está aqui em cima. É um quadrado aí, tá vendo? Um sólido. Aí, tá mostrando ou não? Espera um pouquinho, então, pode ser que tá carregando aí para vocês.
Ninguém está vendo? Não? Ainda não. No encontro dela? Deixa eu ver aqui. Ni, deixa eu. Realmente aqui não tem nada não, tô olhando também no meu. Ah, Não tá. tem. Então, peraí que pode ser que eu tenha colocado um erro aqui. Tem um erro, peraí. Vamos lá que a gente já corrige já. Desenho. Só um minutinho que eu estou carregando aqui para vocês, tá bom? Beleza, professor. Aproveitar a oportunidade que eu tô com a turminha aqui. Gostaria de Tá. perguntar se alguém for contactado hoje por telefone pela Anhanguera para confirmar dados, CPF, RG, essas coisas assim. Olha, eu desconheço dessa informação, tá? Me ligaram pedindo para confirmar meus dados e tal, e eu fiquei receoso de responder e acabou que desligaram, né, quando eu comecei a questionar. Mas os primeiros dígitos do meu CPF, né, eles têm, pelo menos, quem me ligou. Número lá de São Paulo. Eu realmente, assim, eu desconheço. Normalmente quem entra em contato é o coordenador do curso, o Luiz, né? E normalmente isso não é uma praxe, não é de praxe, tá? Então toma cuidado com os golpes da vida aí, porque realmente Pois é. pessoal. Apesar que eu entrei quando eu entrei no portal hoje, do aluno, teve uma pesquisa de satisfação, né, para responder e tal. Ah, é? E pediu o CPF, né, para confirmar CPF, e depois ficou perguntando aquelas perguntas bobas lá de se a gente está satisfeito com, né, Entendi. o portal e tal, mas nada suspeito, né? Entendi. Eu acho que tem muita gente dando golpe, né? De coisa aí. Ó, dá uma olhada lá que eu acabei de postar então de novo. No encontro 10, tá lá simulado da prova. Apareceu aqui. Conseguiu? Uhum. Bom, deixa eu clicar aqui para ver se carregou. Tá ok. Lista de exercícios. Fez já o download aqui. Conseguiu acessar? O resto da turma aí tá vendo. Simulado da prova, primeiro bimestre. Bom, para mim eu fiz o download aqui. Perfeito? Tá tudo ok. Tá. E na tela de vocês aí, vocês estão vendo aí? Primeira lista de exercícios? Sim. Tá. Então eu só coloquei esse título aí só para vocês. Foi rápido aí. Então, aqui nesses exercícios são. Deixa eu ver aqui quantas questões. Aí, ó, 12 questões.
12 questões, mas a quantidade de exercício dá uma quantidade grande aí. Tem exercício que dá A, B, C. Então, essa lista, ela é bem prática para a gente fazer a prova, tá? Não precisa entregar, mas em caso de dúvida, alguma coisa, vocês têm aí meu e-mail também, não tem? Temos. paulosimões@anguera.com, tá? Então, esse simulado, embora a lista a prova, vocês vão ter um tempo para fazer também. Então, na verdade, eu acho que não tem grande dificuldade. A prova está bem mais simples do que essa lista aí, tá? A prova tem 8 exercícios, ou acho que 10 exercícios. Então, tem muito conceitual, o que é isso, o que é aquilo, linhas isométricas, corte, tem um desenho para ser feito. Então, tudo isso está bem simples. Eu não vejo dificuldade para vocês aí. Mas, essa lista, não consegui fazer, não consegui entender. Então, passa o e-mail para mim e eu tento responder por e-mail, tá bom? Tudo bem aí, gente? Ok, professor. Então tá. Então, o que eu vou fazer agora uma pré que a gente já havia discutido. Deixa eu ver aqui. Então, ó, o que vai cair? Parte conceitual aqui, historinha, isso aí não vai cair, tá? Pode ficar tranquilos. Perspectiva, sim. Identificar a linha isométrica, não isométrica. Muito simples, tá? Ó, tem até uns exemplos aqui que eu coloquei. Depois embaixo tem até um exercício que eu coloquei aqui para vocês, ó, tá vendo? Então, tá dentro desse grau de dificuldade. Até porque nós estamos falando de desenho que é o básico agora, né? Então, vocês estão muito no começo. Não adianta eu colocar aqui nenhum grau muito alto de dificuldade, até porque a gente não teve as aulas presenciais, então eu também não vou exigir de vocês nada absurdo, somente a compreensão, alguns detalhes técnicos que a gente já vem discutindo, então, dentro dessa linha. Olha lá, tem outro exercício proposto que a gente fez em classe, tem até a resposta embaixo, né? O que é a linha isométrica ou não? Muito básico. Não está mostrando para vocês? A imagem está congelada na pasta sua aí, desenho de aula 2020, desenho técnico. Não está rolando. Tá, então pode ser que o sisteminha dê uma travadinha de novo. Deixa eu ver se eu entro aqui de novo. Vamos lá. Apareceu aí de novo? Beleza. Tá rolando? Beleza. Então, às vezes dá uma travada, vocês me dão um toque e a gente volta. Então, essa parte aqui eu já tinha falado para vocês, né? Tudo conceitual. Falei das linhas isométricas que vocês têm que identificar, saber o que é e o que não é. Tem até um exercício proposto, já tinha falado. Aí dei um exemplo para vocês. Daí coloquei as linhas, as vistas principais, depois lá embaixo eu expliquei. Então, aqui o exercício que eu falei para vocês. Só estou indo nos pontos mais importantes aí que vai cair na prova, tá? Então, ó, esse aqui é um exercício bem básico. Quais os desenhos abaixo possuem ou não isométrico? Pode ter uma atividade dessa aí. Você tem que identificar quais são as linhas isométricas de acordo com o que a gente conversou lá em cima. Muito básico. Depois, conceitual. Então, tudo isso aqui
faz parte do contexto, então não precisa se preocupar, tá? Então, o que vai acontecer? Num desenho, ó, o que é linha de cota? Vê se as linhas de cota estão corretas. Ou para você colocar. Então, tranquilo. Tá? Tudo isso a gente discutiu ou em classe, que a gente teve acho que umas 3 aulas, e depois na aula de vídeo que a gente fez na semana passada. Escala provavelmente não vai cair, porque é inerente, tá? Mas também é muito simples. Aqui, importante. Então, esse conceito das vistas, tá? Isso vocês vão ter que fazer um desenho. Então, vai ter lá uma figura isométrica, vocês vão ter que desenhar, tá? Que jeito? Nessa proposta que a gente falou aqui, ó. Projeção plano vertical, tá? Frontal e lateral. Então, os três conceitos não, as três vista tem que ser desenhado. Então, você vai desenhar o desenho lá, pegar a figura que vai estar isométrica, colocar ele no plano frontal, superior e lateral. Tá? Então, muito simples, não tem dificuldade. Essa parte de diedro é conceitual também. O que é importante nessa parte do diedro? Então, vamos supor que eu dou um desenho no primeiro diedro, vocês vão desenhar ele no primeiro diedro e no terceiro diedro. Então, os outros diedros eu não vou pedir. Então, ou você vai desenhar ele no primeiro diedro ou no terceiro diedro. Então, esse conceito eu até falei semana passada, tá? Então, ó, aqui nessa figura aqui, vocês estão vendo aí? Símbolo do primeiro diedro e símbolo do terceiro diedro. Lembra que a gente falou semana passada sobre isso? Sim? Positivo. Tá. Então, o que pode acontecer? Ô, professor. Pois não. Boa noite, tudo bom? É Valdeci. Primeira aula online que eu estou assistindo, não estava conseguindo assistir as suas aulas. Tá. Poderia só dar uma pincelada nessa aula para mim, por favor, professor, nesse conceito que o senhor acabou de falar aí? Tá. Como que é o seu nome? É Valdeci. Tá. Ô, Valdeci, vamos fazer o seguinte, então. Como a turma está um pouquinho avançada, eu só estou passando um pouco aqui dos principais pontos que vai cair na avaliação da semana que vem, dia 24, tá bom? E aí, eu volto depois só com você ou quem mais estiver aí, tá bom? Perfeito. Tá professor? Pois não. Não seria válido, antes de terminar a aula, fazer uns 10 minutos, 15 minutos aí de revisão aí pra gente, pelo menos? Ou na última aula, eu não sei qual é a próxima última aula. Eu estou considerando que o que eu estou falando aqui já é uma revisão. Então, no caso do Valdeci, é que ele não viu nada, o Valdeci não viu nada por enquanto. E agora que eu também não consegui, mas de qualquer forma, depois de terminar. Isso, exatamente. Qual que é o seu nome? Jonathan. O Jonathan, então é o seguinte, vamos entrar na mesma linha que eu falei agora, esqueci o nome agora. Valdeci. Então, para quem faltou as primeiras aulas ou ainda está meio perdido, eu volto aqui. Agora tem muita gente que já está bem avançada, entendeu? Então, o que eu estou explicando agora é para quem já está num ritmo mais avançado. Tudo bem, turma? Pode ser assim? Ok, professor. Tranquilo. Tá? Porque senão eu tô com, deixa eu ver aqui, tem 17 pessoas. Então, provavelmente aí umas 15 já está mais avançado, porque já vem assistindo outras aulas. Agora, quem ainda tiver dificuldade, está com alguma, sei lá, de alguma forma ainda não entendeu, eu vou voltar aí repassando com quem não entendeu nada ainda. Quem chegou agora. Tá bom? Deixa eu ver aqui que eu me perdi agora. Quem se perdeu fui eu. Aqui. Então, essa parte aqui, para quem já vem acompanhando,
vai ter que fazer, provavelmente, né, a prova, o desenho no primeiro diedro e no terceiro diedro. Que jeito? Então, vou identificar lá uma figura, igual essa que está aqui. Eu vou lá, desenho ela no primeiro diedro e depois no terceiro diedro. Igual um exemplo que eu vou passar aqui agora. Vou pular essa parte aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho esse desenho. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Essa figura, por exemplo, tá? Faça a projeção no primeiro e no terceiro diedro. Batendo o olho, eu já tenho que saber quem que é o primeiro e quem que é o terceiro diedro, tá? Mas, se eu não sei, eu vou lá, dou uma consultada. Como vocês não vão estar fazendo a prova em sala, vocês vão ter muito mais oportunidade aí. Então, o primeiro diedro que está aqui, ó. Simbologia. Então, vocês vão lá, desenha, faz o desenho. Não precisa fazer essas 5 vistas, tá? Ó, aqui, ó, 5 não, né? 1, 2, 3, 4. 5 vistas. Eu vou fazer somente o quê? 3 vistas. Frontal superior, lateral direito para o primeiro diedro e lateral esquerdo para terceiro diedro, tá? Então, aqui é um outro desenho, já o contrário, o oposto, em terceiro diedro, tá? Ah, mas não está escrito terceiro diedro ou primeiro diedro. Esse símbolo que vocês estão vendo aí, que é um conezinho, todo mundo está visualizando esse conezinho do lado aí, um desenho bem pequenininho? Ele é a representação do primeiro e do terceiro diedro. Então, aqui nessa figura de novo, do seu lado esquerdo aqui, da sua mão esquerda, primeiro diedro. Mão direita ali, terceiro diedro, tá? Então, simplesmente fazer o desenho. Lá vai ter as linhas de cota. Vai fazer um desenho completo. Desenho, colocar as linhas de cota, colocar as cotas, né? Colocar as vistas. Pois não. Esses desenhos que você está falando é da prova, né? Da prova, isso. Isso Eu vai estou ser falando no da aula? prova agora. Estou fazendo uma revisão em cima da prova. O que vai cair, tá? Mas a gente vai mandar para você por e-mail ou vai ser lá no AVA mesmo? Tudo pelo AVA. É que eu falei logo no começo, depois eu vou falar no final de novo. Teve gente que entrou depois. A avaliação no dia 24, ela é tudo via sistema. Eu vou postar ela no dia 24, às 19 horas. Vocês vão abrir, né? Vocês têm 24 horas para responder, tem 3 tentativas de postagem. A forma como ir lá, baixar tudo, acho que o Luiz vai passar por e-mail para vocês, um editalzinho de como fazer, tá? E aí o professor posta, o aluno faz e no outro dia, até no outro dia, ele tem que postar. Na terça-feira é outro professor. Na quarta-feira, outro professor. Então, cada professor vai postar no horário e no dia que ele tem a aula. E aí vocês têm um prazo de 24 horas para poder fazer a prova. Tudo bem? Beleza. Então tá. Então a sessão de corte aqui também, não vou entrar em detalhe porque já tinha falado na semana passada. Então pode ter lá, não vai precisar desenhar a linha de corte, mas você vai ter que identificar, tá? Então, por exemplo, aqui, vocês estão vendo que está escrito corte AA e embaixo não tem a cota. O que é a cota? É a seta, AA. Então, embaixo está identificando. Se ela identifica embaixo, você tem que fazer a rachura na vista frontal. Tá vendo? Todo mundo tá vendo? Sim, professor. Então é isso que vocês vão fazer. No exercício ele pode falar assim, pode, né? Não estou falando que vai cair um exercício exatamente como esse, mas ele vai falar, olha, desenhe as linhas, as rachuras de acordo com a indicação da cota. Aí você vai lá no desenho, faz o risquinho lá, diagonal, representando o quê? O corte que foi feito. Qual corte? O corte AA. Então, aqui também está um outro exemplo, tá? Bom, fora isso, aqui tem bastante coisa de corte, então
não vai cair nada tão complicado, vai cair bastante coisa simples, tá? Então aqui tudo a gente discutiu semana passada, por isso que eu estou passando rápido, só estou fazendo uma revisão do que vai cair. Aqui tem até um exercício proposto, não sei se alguém fez. Aí cotas, cotagem. Então cotagem, mesma coisa que a gente falou. Então você vai ter, ele vai dar um desenho e identifica quais as cotas que estão certas. É um exemplo, não estou falando que vai ser assim. Ou coloque as cotas. Então vai ser algo bem simples, como eu estou falando, tá? Aqui, ó, o exemplo do certo e do errado. Todo mundo está identificando aí certo e errado? Então, semana passada eu expliquei que qual que é a certa, qual que é a errada, e você no desenho tem que identificar isso. Né? Por exemplo, aqui. Então, de cota, gente, é isso, tá? Então, não tem muito o que ficar falando. Nós temos que fazer os exercícios que já foram propostos, né? Então, vai cair o quê? Um desenho, provavelmente, linhas isométricas ou não, corte e cota. Basicamente, é isso que vai cair na prova. Então, para quem chegou um pouquinho atrasado aí, vocês estão conseguindo visualizar a lista aí, né? De novo. Eu mudei o slide aqui. Vocês estão vendo? Sim. Então tá. Então essa lista aqui é um exemplo do que pode cair na prova, né? Provavelmente vai cair muito menos que isso, porque a prova minha acho que vai resumir em 10 exercícios só, provavelmente. Então essa lista aqui já está bem mais do que vai cair na prova. Então está bem simples mesmo. Então eu nem precisava colocar essa lista aqui, mas eu achei interessante para vocês falar, opa, é nesse nível? É nesse nível que vai cair. Bom, para quem vem acompanhando, para quem já está acostumado, era isso que eu precisava passar para vocês. Então, fizemos aí uma revisão dos principais pontos que eu vou colocar. Deixei a lista simuladinho aí, não precisa entregar, mas para vocês analisarem. Que dia que vai ser a avaliação? Dia 24 às 19 horas. Então, eu vou estar online, inclusive, provavelmente nesse dia. Aí, professor, peguei, não consegui, tal. Não pode perder o prazo da avaliação. Porque se perder o prazo, fica com 0 na avaliação, tá bom, gente? Então, tome muito cuidado para não perder o bonde aí. Para essa turminha que já estava acostumado, já até fez desenho também, tá tranquilo? Opa! Beleza, professor. Então tá, então, para essa turminha aí, era isso. Eu vou falar agora para quem chegou muito recente, né? Então, eu acho que para quem já entendeu, não precisa acompanhar. Acho que é o Valdeci, né? O Valdeci que falou que estava meio por fora aí. Tem mais alguém? Acho que o Jonathan também falou, é isso? Isso, eu vou dar uma acompanhada aí também. Então tá. Isso, professor. Então Professor, tá. Então, pois não. aqui é o Thiago. Só tenho Pode uma falar. dúvida. Para quem não tem, para quem desenha muito, muito mal, vai ter algum problema grande? Todos, praticamente. Thiago, assim, eu acho que a gente perdeu com todo esse processo aí, nós perdemos a oportunidade de fazer desenhos na classe. E eu auxiliar vocês como eu vinha fazendo, né? Aham. Então, assim, eu espero que, voltando às aulas, eu vou fazer toda uma revisão aí, tá? E trabalhar mais no segundo bimestre agora, tentando desenvolver com vocês algumas técnicas aí. Então, para a prova em si, eu acho que eu não vou. Normalmente, o que eu faço? Para o desenho a manual ali, eu dou maior pontuação. Então, eu não vou deixar a maior pontuação, né? Então, vamos supor, você não fez o desenho, não conseguiu fazer.
com os outros exercícios, eu acho que você consegue ficar na média aí, tá? Isso eu estou falando na pior das hipóteses, tá bom? Mas eu sugiro que mesmo você não conseguindo fazer, rabisca alguma coisa, porque daí eu considero tudo, tá bom? Tá, beleza, valeu. Eu acho que é a preocupação de muita gente aí. Então, para quem está com a mesma dúvida que o Thiago, rabisca lá, tenta fazer alguma coisa que eu levo em consideração. Beleza, então, turma? Beleza, professor? Então tá. Então Tranquilo, eu vou falar. valeu. Então quem está tranquilo pode já. Hoje é sexta-feira, né? Dá para tomar uma cervejinha aí assistindo alguma live aí. Tá bom? Beleza, falou, boa Bom, noite aí. valeu. Beleza. E eu vou falar com o Thiago e com o Valdeci já na sequência. Perfeito. Não esqueça do dia 24. Professor, esse aviso aí de prova, da data da prova e horário, já coloquei disponibilizei lá no nosso grupo do WhatsApp lá. Legal. Tem mais de 45 alunos nesse grupo, né, do primeiro Tá. bimestre. Como que é o seu nome? Jonathan. Então tá. Ô, Jonathan, acho que todo mundo já tem o link das aulas ao vivo, né? Acho que não tem ninguém faltando, né? Então, a gente disponibiliza lá nesse grupo também. Foi assim até que eu entrei na aula, né? Que a gente estava conseguindo. Aí disponibilizaram lá, eu cliquei e consegui. Porque eu tô achando que 17 alunos é muito pouco. Nós temos uma classe lá de 60 alunos, mais ou menos. Então, Exatamente. eu estou preocupado porque semana que vem eu não vou poder ficar explicando nada. Já vou ter que lançar a prova, tirar algumas dúvidas ali básicas, mas eu não vou poder fazer mais uma revisão, né? É verdade. Mas vamos ver. Mas eu disponibilizei lá já, né, o link também sobre a aula e o aviso também, dia 24, prova online no sistema, 3 tentativas no máximo, ficar no do AVA. Aí coloquei lá o que você destacou aí, né, para focar, e a lista também, né, fiz o download aqui da lista de exercícios simulado e disponibilizei no grupo. Esse grupo é muito bom, professor, a gente está se interagindo muito bem com esse grupo, sabe? Tá Nesse bom. momento aí de Covid-19. Não, eu acho que a melhor coisa é isso, né? Um ajudar o outro, porque às vezes tem gente que tem mais habilidade, tem gente que tem menos habilidade. Então é importante no grupo agora a gente ser solidário, né? Na prova, eu sinceramente não quero prejudicar ninguém. Agora é só se a pessoa zerar, não entregou nada, então aí eu não consigo ajudar, né? Mas eu levo em consideração tudo, tento ajudar da melhor maneira possível e espero também que nas próximas semanas aí, acho que estava previsto dia 4 do 5 voltar, mas agora já foi para o dia 22. Então está muito incerto 22, ainda, né? 5? Então, na verdade, a escola não se pronunciou, mas o governador se pronunciou no dia 22, né? Mas esse governador vai quebrar a gente, professor. Essa briga Olha, política aí, entre eles. olha, sinceramente, é o que eu acho também, viu? Eu acho que tem muita coisa aí que é politicagem, né? Embora os cuidados tem que ter mesmo, né? Mas a gente que é o povo aí, a gente não sabe o que está por trás de tudo isso, né? Então, bom, vamos lá então. Agora no momento aí, deixa eu ver quantas pessoas estão. Ó, tá 14 pessoas. Então eu acho que dá pra gente continuar. Eu não vou passar detalhe por detalhe. Eu vou focar aí principalmente no que vai cair na prova, tá bom, pessoal? Perfeito.
Beleza, melhor ainda. Porque senão a gente acaba aqui gastando muito tempo. Então, ó, linha isométrica, eu vinha explicando, né, o que é a linha isométrica. Então, os eixos isométricos, ele parte das coordenadas x, y, z, que estão a 120 graus. Então, eu considero uma linha isométrica. Travou? Travou, professor. A imagem está congelada. Peraí. Tá, vou voltar aqui, pode deixar. Voltou? Sim. Beleza. Então, eu começo um desenho a partir de linhas, né? O desenho é uma figura geométrica que tem contorno, tem profundidade, tem largura, tem altura. Então, eu parto do pressuposto que as minhas linhas elas têm que sair das coordenadas x, y, z, tá? Então, o que for considerado eixo isométrico, né, que estão dentro desses eixos das coordenadas que eu acabei de falar, são considerados linhas isométricas, tá? E por quê? Porque elas estão a 120 graus uma da outra. São equidistantes a 120 graus. Professor, mas e se eu tiver um grau menor que 120 ou maior? Tem desenho que, lógico, que não corresponde a essa linha isométrica. Simplesmente não são linhas isométricas, tá? Simples assim. Mas normalmente, quando a gente está falando, principalmente de um sólido, eu parto principalmente dessas linhas isométricas. Então, elas são fundamentais a gente conhecer, porque quando eu vou fazer os primeiros traços de um desenho, eu procuro puxar essas linhas isométricas, tá certo? Então, aqui está um exemplo do que não é linha isométrica. Aqui está um desenho que tem linhas isométricas, tá? Então, e linhas que não são isométricas. Aqui não vai dar para eu mostrar inteiro, mas vocês estão acompanhando a seta aqui? Vocês conseguem enxergar o mouse? Sim. Então, ó, essa linha, por exemplo, aqui, ela não é isométrica. Por quê? Porque ela está menor que 120 graus, né? As demais aqui, elas são paralelas à linha isométrica. Então, ó, por exemplo, aqui as coordenadas x, y e z coincidem com as coordenadas e as paralelas a elas são linhas isométricas, tá? Então, eu mostrei para vocês que no papel reticulado vocês conseguem traçar ela. E aí tem um exemplo das linhas que são das perspectivas, tá? E aqui um exemplo do que são linhas isométricas e não. Então, ó, RS. Onde está o RS no desenho? Aqui, ó, R, que é paralelo ao eixo Y. Então, essa linha R está paralela ao eixo Y e ela é uma linha isométrica. Então, tanto a R como a S, né, elas são paralelas ao eixo Y. Linha T. A T, ela é uma linha paralela ao eixo Z. Portanto, isométrico, né? Depois, o Y, eixo isométrico, é o próprio eixo. O Z é o próprio eixo, então ele é isométrico. Linha U. U é paralelo à coordenada X, isométrico. E a V, ela é uma transversal, né? Ela corta, ela não tem ali um ângulo de 120 graus, ela não está paralela a nenhum eixo. Então, ela é uma linha não isométrica. Tranquilo aí, pessoal?
Simples, né? Beleza, beleza. Bem simples, bem simples. Então, ó, o desenho da figura abaixo, até a gente fez esse desenho em classe, é justamente isso. Eu tenho lá as linhas das coordenadas x, y, z, e depois eu traço as paralelas. Então, lá, ó, eu traço lá as coordenadas x, y, z, e depois venho traçando as paralelas. Olha lá, aqui é uma, aqui é outra, aqui é outra, até eu formar o sólido que eu estou representando aqui, né? Então, esse sólido ele tem uma altura, ele tem um comprimento e ele tem uma largura, que está representado nessas linhas. Então, se eu for fazer um desenho em perspectiva, né, eu posso partir das minhas linhas isométricas. Isso para desenho em perspectiva. Aí vem umas perguntinhas que a gente fez em classe, né? Olha lá, por exemplo, elabore um desenho à mão livre, do sistema de semi-retas elaborado no desenho das perspectivas isométricas. Então, ele mostra, ó, o desenho da perspectiva isométrica é baseado no sistema de semi-reta, que eu falei lá em cima, o mesmo ponto de origem e tal. Então, depois vocês olham com calma aí. E aqui nesse exercício, ó, quais os desenhos abaixo que possuem eixos não isométricos? Então, onde está aqui cercado, né? O 9º, 10º, 11 e 12, eles não são isométricos, né? Então é um exemplo básico aí. Bom, aqui nessa parte aqui a gente falou de normas, né? Então tudo no desenho, estou falando isso para quem não pegou nenhuma aula, tá? Então tudo no desenho ele segue padrão normativo, ou seja, um sistema ISO, altura, largura, comprimento, tamanho da letra, espaçamento. Então tudo isso aí, para um desenhista que se profissionalizar, né, ele tem que ter conhecimento dessa norma, tá? Então não convém agora aqui a gente detalhar isso aí, mas é importante saber. Aqui tipos de linha. Quem são essas linhas? Linhas que compõem os desenhos, tá? Então, se eu tenho uma linha grossa, contínua, é toda as arestas, é todo o perímetro da peça. Depois, linha não contínua. Então, para quem ainda está meio em dúvida, não vou entrar em detalhe, depois dá uma olhadinha nessa tabela aí, como são essas linhas e como que ela corresponde, tá? Então, por exemplo, de linhas cheia, é o que eu estou vendo, é o desenho que eu estou contornando. Não, é aula de desenho. Para quem chegou agora aí, teve um aluno que entrou agora há pouco, eu só estou fazendo uma revisão para quem entrou nas últimas semanas aí, né? Para quem já estava em aula aí, já está sabendo, não precisa ficar. Muito bem. A linha tracejada, ela indica uma vista que eu não estou enxergando, mas eu sei que tem. Então, por exemplo, aqui nesse desenho, eu tenho um furo quadrado que nesta vista, olhando ela lateralmente, eu não viria, né? Mas eu sei que está lá. Então, esse traço, ele representa aquilo que eu não estou vendo, tá? Essa linha aqui, por exemplo, ela vai mostrar as linhas de centro. Então, quando uma linha cruza com a outra, né? Bem no centro, ela tem uma simetria. Então, que está de um lado está do outro. Então, eu consigo representar com essa linha chamada linha de centro. Depois as linhas de cota, né? Até na classe eu brinquei. Tem gente que faz umas flechas aqui parecendo de índio, de cacique. Não, a linha ela tem que ser bem traçada e bem contornada, tá bom? E ela tem que tocar
de um ponto a outro que eu estou representando. Então, tem gente que faz o desenho e depois faz a cota menor. Não está representando o tamanho da peça, tá? Então, depois linha de extensão, que é a linha que sai da peça até a cota. Daí, linhas de corte. Para quem não entendeu aquela hora que eu estava falando, são essas rachuras aqui, ó. Essas linhas que não tem uma forma definida. Ela tem até um ângulo aqui de 45 graus, né? Mas ela não é uma linha, vamos falar assim, ela pode ser feita até à mão, por exemplo, né? Lógico que no software você já tem isso aí. Mas ela não tem uma regularidade, né? Muito bem, então aí a definição de linha de lachura, ó, são de espessura fina, traço contínuo, geralmente inclinada a 45 graus. Então, toda vez que eu falar de uma linha de rachura, ela tem que ser a 45 graus. Aí, mostrei alguns tipos de representação. Falei aqui, por exemplo, dessa engrenagem. Eu não preciso desenhar o eixo, todos os dentes, a volta toda. Eu represento aqui 3 ou 4 dentes. E eu sei que essa linha, ela mostra aqui que está tendo uma continuidade, tá? Então, aqui, essa linha interna representa o fundo da engrenagem, depois a linha de centro e depois a linha externa. Então, essa peça inteira, ela tem a engrenagem são contorno inteiro, mas eu não preciso perder tempo desenhando dente por dente. Eu represento dessa forma. Bom, para quem pegou isso aí, tranquilo. Mas tem alguns exemplos aqui que a gente pode estar reforçando. Então, maneira correta de fazer as linhas de centro e a maneira incorreta. O que está errado aqui? Aqui são linhas traço e ponto, né? Tracinho, traço maior, traço menor, traço maior. Aqui não, ela segue um padrão. Então, é um traço longo e um tracinho. Traço longo e um tracinho. E ela passa bem no centro aqui, cortando. Então, aqui é a maneira correta e a maneira incorreta. Aqui também, linhas de centro, a maneira correta aqui. Por quê? Porque essa linha aqui, ela não pode encontrar com a outra. Então, tem que ter um espaçamento, tá? Aqui embaixo também, maneira correta. É isso do lado esquerdo e do lado direito não adequado. Por quê? Porque justamente aqui é a intersecção aonde que eu ponho o compasso aí, tá? Então ali está mostrando que tem um ângulo entre elas. Tudo bem aí, gente? Beleza, professor. Beleza? Tudo certo. Valdecir, está entendendo aí? Sim, professor, tudo certo. Essa aula aí eu tive em sala, né? Só não tive as outras lá mesmo. Mas tá clareando. Então tá bom. Eu tô falando um pouquinho rápido, se não entender, você me pergunta aí, tá? Você já teve aula de desenho antes? Não. Então tá. Então, assim, vamos focar no que é principal e depois futuramente você vai desenvolvendo aí. Perfeito. Bom, aqui outra maneira de ver correto e incorreto. O que está correto aqui? O desenho, ele está mais... as linhas de traçado vai até uma face, entre uma face e outra, até uma extremidade e outra, né? Então, do lado correto aqui, ele está demonstrando que tem um furo internamente. Do outro lado aqui, o traço não está chegando até a face da peça. Então, não significa nada ali. Tá? Então, esse desenho de baixo está representando esse de cima. Pode ver aqui em cima, eu tenho ali uma figura, né? Está desenhado em 3, frontal, superior, lateral, direito, esquerdo. Aí ele mostra o furo internamente. Então, esse furo é um furo passante. O furo passante, ele tem que ser representado corretamente do jeito que está aqui embaixo. E do outro lado, ele está incorreto. Muito bem.
Depois, dimensões da folha. Eu não vou passar por isso aí, que isso aí é bem simples, mas depois eu falo com calma para vocês. Escala. Nós falamos em escala também em classe. Não vai cair especificamente isso na prova. Mas o que é a escala? A escala é quando eu tenho que fazer um desenho muito pequeno. E se eu colocar ele na escala 1 por 1, fazer o mesmo que está no tamanho real, colocar no papel, eu tenho que usar uma lupa, por exemplo. Ou quando o desenho, ou quando a peça real é muito grande, ele não vai. Vamos fazer, eu vou desenhar um navio. Ele não, as dimensões dele não comporta colocar numa folha de papel. Então eu diminuo isso dentro de uma escala, tá? Então a escala natural 1 por 1 significa o quê? O mesmo tamanho da peça está representado no papel, né? Vou desenhar, por exemplo, deixa eu falar aqui, chutar um garfo. O garfo cabe numa folha de papel. Então, ele pode ser numa escala 1 por 1. O que eu estou vendo está representado. Aí eu posso usar uma escala de redução que é diminuir proporcionalmente. Então, ó, por exemplo aqui, 1 por 5 significa que o desenho original foi reduzido 5 vezes. Tá? Então, aquilo que eu estou vendo é 5 vezes menor que a peça real. E a escala de ampliação, por exemplo, 2 por 1, então o que muda aí? Só muda a posição aí do numeral, né? O que significa isso? Eu estou ampliando 2 vezes a peça original. Então, seja numa escala para aumentar ou diminuir, eu uso o artifício aí, a ferramenta de escala, tá? Então, ó, medida do desenho do lado esquerdo, medida real da peça do lado direito. Então, medida da peça real, neste caso, é 5 vezes o quê? Responde aí para mim. O tamanho da peça, né? 5 vezes Menor ou maior? Vezes menor. Menor. Menor, Porque menor. do lado direito, eu estou reduzindo 5 vezes. Isso. Se fosse do lado esquerdo, estaria aumentando 5 vezes. Então, seria 5 por 1, por exemplo. Tá? Então, varia, tá? Então, eu até coloquei esse exemplo na classe. Tem carros, aqueles carrinhos de catálogo, de banca de jornal, escala, sei lá, aí, 1 por 100. Significa que o carro foi feito numa escala 100 vezes menor que a original. Tá? Então, é só um exemplo básico aí. Aí, ó, exemplos de escala. 1 por 2, 1 por 5, 1 por 10, 1 por 20. Aqui, ó, só um exemplo, tá? Então, ó, escala 1 por 1. O desenho ficou, no caso aqui, né? Uma escala 1 por 1. O que está real, o que está sendo representado é o real. No lado direito, 1 por 2. Significa que eu diminuí 2 vezes aí. Só que o número continua o mesmo, tá? Então é importante entender que o que está no desenho é o número real da peça. Eu não posso multiplicar ou dividir e colocar o valor que eu achei. Não, sempre é o valor da peça real. Pode ser em milímetro, pode ser em centímetro, pode ser em metro, tá? E aqui o contrário, né? A escala 1 por 1 é a peça que está muito pequenininha. Então, eu aumentei 5 vezes do lado esquerdo. Tá vendo a diferença entre 1 por 2 e 5 por 1? Então, beleza. Bom, a parte das vistas ortogonais, eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil, porque na classe eu consegui mostrar isso
de várias maneiras, então eu tirei mais dúvida. Mas vamos tentar aqui, eu falando e vocês tentando pegar. Se não entender, a gente volta aí. Então, quando eu tenho uma peça, um sólido qualquer, uma caixa de fósforo, vamos dizer, eu tenho que olhar ela pelos pontos de vista no plano horizontal, no plano vertical e no plano lateral. Então, as indicações da seta que vocês estão vendo em cima da peça é por onde eu estou olhando a peça. Então, se eu estou olhando nesta posição frontal aqui, o que eu vejo é o que está representado no plano atrás dela, no plano vertical. Então, é como se eu estivesse tirando uma fotografia e depois eu tiro a pessoa da frente. O que fica é o que está no papel, é o que está sendo xerocada, vamos dizer assim. Então, é justamente o que está aqui embaixo, ó, tá? Então, nesta figura aqui, eu tirei o sólido e nos planos ficaram a fotografia da peça. Tudo bem aí, Giovanni? Dá para entender isso aí? Não sei se é Giovanni, esqueci o nome. Valdeci. Valdeci, conseguiu entender isso aí? Sim, professor. Tá Beleza. beleza aí também, professor. Show. Então tá. Então essa figura aqui, quando eu tiro o meu sólido da frente, o que resta é a figura que eu estou vendo no papel. Então, se você abrir esse papel como uma folha de caderno, você vai ver exatamente o que está aqui embaixo agora, ó, tá? Então, ó, na figura A, o sólido estava nos 3 planos. Depois, na figura B, eu desci o plano horizontal, né? E depois o plano lateral aqui. Então, quando eu abro, eu vou ter a figura D. No meu caderno, na minha folha, no meu desenho, na minha prancheta, ou até mesmo no meu computador, quando eu estou olhando em 2D, eu estou vendo esta figura D, que é justamente o quê? As peças, a representação de cada ponto que eu olhei. Então, eu olhei de um lado, vi uma coisa. Quando eu olhei do outro, eu vi a outra coisa. Então, é isso que a gente vê. Olhando aqui, ó, nós temos as linhas que dão continuidade. Então, isso eu sempre reforço, eu bato muito forte em cima disso. Por quê? Porque o desenho tem que estar exatamente alinhado. Porque se ele tiver um pouquinho mais para lá, mais para cá, ele não está representando a sua fotografia, a sua posição no plano, tá? Então, ele está na mesma linha. Até quando eu faço esse raio aqui, ó, eu sigo o quê? Uma continuidade dele olhando no seu plano que ele representa. A forma como, depois que eu apagar essas linhas que estão aqui dando a continuidade, vai ficar isso aqui na figura. Plano A, plano B e plano C. Quem são esses plano A, B e C? São as projeções que eu falei lá em cima. Projeção A representa o plano vertical. A projeção B representa o plano horizontal. E a projeção C, o plano lateral. Então, A, B, C, eles têm que estar na mesma reta, na mesma continuidade aqui, ó. Então, aqui, 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 aqui e aqui, aqui, ó. Né? Faz esse rainho aqui, que é a mesma coisa que a gente está vendo aqui, ó. Vocês estão vendo esse desenho com as linhas e esse desenho sem a linha? Tá claro aí? Sim. Beleza. Então, se vocês entenderam isso, gente, maravilha. Já é um passo de gigante, porque muita gente técnico não consegue enxergar isso. E quando eu olho uma peça no campo, na minha fábrica, eu tenho que pegar essa peça, fazer um rascunho ali no papel e levar para o desenhista, porque muitas vezes eu não posso
pegar a peça e levar para o desenhista. Então eu tenho que representar isso de uma forma real. Porque se você levar uma informação errada, o cara vai desenhar uma peça errada e alguém vai fabricar uma peça errada. Daí vai falar quem que é. Ah, foi um engenheiro lá. Foi o... Deixa eu ver aqui os nomes aqui. Foi o Renan, foi o Rodrigo, foi o Valdeci. Mas foi o Jonas. Oh, mas o Jonas não é engenheiro? É engenheiro, né? Aí começam as críticas. Então, o desenho representa aquilo que você está medindo ali. E ele tem que levar com fidelidade aí. Então, revisando, projeção A, plano vertical. Ou frontal. Eu costumo falar frontal. Projeção B representa o plano horizontal ou superior. Então, eu costumo falar superior. E projeção C, plano lateral ou lateral esquerdo. Muito bem. Então, aqui é uma maneira ilustrada de mostrar o que eu já tinha mostrado para vocês. A figura do sólido representando. Então, para quem está olhando aqui, consegue enxergar, aquilo que eu estou vendo está sendo desenhado. Então, nessa figura aqui, ó, que está com a minha seta aqui, o mouse, eu vejo uma linha que está aqui, que ela está aqui. Quando eu olho por cima, eu vejo essa linha que está aqui, que é a mesma dessa aqui de baixo, representada aqui embaixo. E quando eu olho aqui, eu vejo só o contorno. Então, eu tenho que representar isso desta maneira que está aqui embaixo. Então, é o mesmo desenho, ó, até está aqui do lateral. E aqui tem as linhas contínuas. Mas o que é importante para mim? Vista frontal, vista superior e vista lateral. E mais uma vez, gente, essas linhas têm que estar na mesma reta. Não pode estar nem mais baixo e nem mais alto, porque senão ela não representa isso aí. Então é a mesma coisa que eu pôr uma peça dentro de uma caixa, tirar a foto dela em cada e depois abrir essa caixa. Muito bem. Aqui tem as linhas que estão representando cada um desses desenhos, tá? Bom, vista frontal superior e lateral esquerda, ficou claro para todo mundo? Que eu vou entrar em outro assunto agora da revisão. Para mim tá ok. Para mim ficou. Alguma pergunta? Para mim tá ok. Tá. Então vou passar para frente. Então aqui, semana passada, eu falei desta questão aqui, que é os diedros, tá? Para eu entender o diedro, ele tem Era essa a minha dúvida, professor. né? Então, vamos ver se a gente consegue sanar agora. Para mim saber... também. Então, para eu saber o que é primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro, eu tenho que ir lá em geometria, tá? Lá no que a gente aprendeu lá, eu nem lembro mais, acho que é na quarta série, sexta série, geometria descritiva, que fala da épura. O que é a épura? É a representação tridimensional de uma peça, tá? Então, hoje esse simulado de desenho 3D, AutoCAD, SolidWorks e outros aí, desenhos de arquitetura, ele mostra a peça em perspectiva tridimensional, certo? Isso é só um efeito de computação, ou o real que a gente está vendo. Agora, quando eu vou colocar ele num desenho, num caderno, eu tenho que ver que esse desenho ele está numa vista bidimensional. É o 2D. Né? Então, 2D bidimensional. 3D tridimensional. Tá? Então, a épura é a representação gráfica, tá? Que a gente vai estar analisando a figura geométrica. Então, ó, olhando aqui
vamos falar não, né? Vamos demonstrar aqui. Então, se eu traço aí um X, que são as coordenadas, X, Y, Z, né? Aí eu tenho o primeiro quadrante aqui. Em matemática, fala quadrante, né? Primeiro, segundo, terceiro quadrante. Vocês já tiveram aula de matemática? O professor usa essa descrição, não é isso? Primeiro, segundo, correto? Positivo. Então, em geometria, isso se chama diedro. Primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro. Então, quem é o primeiro diedro aqui no gráfico pequenininho? Que é esse pontinho que está aqui, ó, do lado X aí, vamos falar, né? É formado pelo semiplano superior vertical. Por isso que é o SV. Depois do segundo diedro, é o oposto do primeiro. Nada demais. É como se você estivesse no banheiro olhando no espelho. O lado que você está fisicamente é o primeiro diedro. O lado do espelho que você está vendo lá dentro é o oposto dele. Por isso que quando a gente olha no espelho, no retrovisor, a gente vê as letras ao contrário, não é isso? Justamente por causa disso, dessa representação gráfica aí. Então, o segundo diedro é o oposto do primeiro. Terceiro diedro, ele está do lado oposto, abaixo do segundo diedro, que é o plano PH, plano horizontal. E o quarto diedro é o que está debaixo do primeiro diedro, que é formado pelo plano AH, anterior horizontal. Tudo bem até aí, gente? Então, ó, olhando aqui no gráfico um pouco maior, eu consigo identificar cada plano aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Todo mundo identificou? Sim. Beleza. Tranquilo? Beleza. Então, se eu tenho uma peça qualquer no espaço, vocês concordam comigo que eu posso visualizar ela em qualquer diedro? No espaço, sim. Agora, no plano, no papel, aí eu tenho que jogar ela para o plano. Igual eu fiz lá nas vistas ortogonal, eu posso jogar aqui também. Então, que jeito que eu faço isso? Simplesmente, nesse slide aqui, eu mostro isso. Ó. Então, ó, primeiro diedro, e cada diedro tem uma épura do lado. Então, ó, primeiro diedro, eu tenho a figura sólida representada no plano PV e PH. E eu tenho a representação dele no plano PH também. O A1, né, no PH. Então, na épura, ou seja, quando eu falar épura, imagina que vai ser no papel, que é o bidimensional. Vai estar aqui, ó. O que está aqui tem que estar representado aqui no papel. Quem eu estou vendo? Esse quadrado que está aqui, né? Esse quadrado não, esse retângulo que está aqui, né? Ele representa aqui. E esse A1 aqui, ó, é o que está aqui embaixo. Todo mundo consegue perceber isso aqui? Então eu peguei o meu plano PV, PH, e abri ele. Quando eu abri ele, ele virou uma épura. Todo mundo consegue enxergar isso? Primeiro diedro e a épura? Sim. Positivo. Tem uma participante aqui oculta aqui, mas a colopsita ela dá um... Quando ela não entende, ela pergunta o negócio. Então, ó, o primeiro diedro, ele está sendo representado nessa épura. O segundo diedro é o espelho, como eu falei. Então, aqui na épura do segundo diedro, é somente a vista que ela está representada. Assim como no terceiro diedro. Então, o terceiro diedro, que é o que a gente vai trabalhar, primeiro e terceiro diedro, se você olhar a épura do primeiro diedro e do terceiro diedro,
O que aconteceu? Quem pode falar para mim aí? Terceiro e primeiro. É uma visão inversa, vamos dizer assim. Cada uma do posicionamento. Exatamente. Por isso que a gente, quando fala que está no primeiro diedro, é lateral esquerdo, e quando a gente fala terceiro diedro, é lateral direita. Porque ela é o oposto. É a mesma peça, visto em dimensões diferentes. Tá? Então, quem usa primeiro diedro? Sistema ISO Brasil, por exemplo. Terceiro diedro, norma americana. Então é normal que você pegue um desenho americano, por exemplo, tem outros também países que usa essa linha, que você vai ver o contrário que a gente faz aqui. Tá errado? Não. Não está errado. Somente está mostrando para você de um ponto de vista contrário do seu. Tá? Por isso que a gente tem que falar, tem que olhar todas as vistas, né? Todos os pontos. E o quarto diedro é aquilo que eu falei para vocês, ele é o contrário do segundo diedro. Né? Então o primeiro diedro é o contrário do terceiro e o segundo é o contrário do quarto. Mas é o mesmo desenho, é a mesma peça. Ficou claro isso para todo mundo? Beleza, professor. Então para quem tinha dúvida, basicamente é isso. É a vista olhando de maneira diferente. Então aqui, ó, só tem um exemplo aqui que ele está falando, ó, sistema de projeção ortogonal do primeiro diedro e sistema de projeção ortogonal do terceiro diedro, norma americana, tá? Então, vista frontal, desenho objetivo visto de frente, ou seja, a sua face frontal. Vista superior, desenho objetivo visto de cima. E vista lateral esquerda, desenhada a face da lateral esquerda do objeto. Se for no terceiro diedro, lado direito. Então, aqui tem um desenho mostrando, ó, tem um homenzinho aí com um olhão grande, é onde ele está olhando o desenho. Então, quando ele olha esse desenho de frente, ele vê aquilo na épura. Quando ele olha de cima, ele está vendo o que ele está representando embaixo, o que ele está vendo em cima. E aqui, quando ele está olhando na lateral, é o que ele está representando lá, o que ele está vendo no lateral. Aí, aquilo que eu falei agora há pouco, só vou repetir. Eu tenho, para representar o primeiro diedro, esse conezinho. Então, parece que é igual, né? Mas ele está o oposto um do outro. Um ele mostra o conezinho do lado esquerdo e o outro ele mostra o contrário, do lado direito. Então, tem muito desenho que vocês vão ver só o símbolo. Ele não vai lá escrever para você, esse aqui está no primeiro diedro, esse aqui está no terceiro. Ele só desenha esse conezinho e você que se vira. Você não é engenheiro, ganha bem? Então você olha lá e fala, opa, esse conezinho aqui é do primeiro diedro. Depende da empresa, né? A pessoa que ganha bem, né? Aí é outro problema, né? Mas a gente chega lá, fica tranquilo. A gente começa na empresa que ganha pouco, depois ganha mais. Mas o importante, gente, é isso, né? Quando vocês pegar um desenho na área técnica, seu gerente chegar para você, é importante que você tenha esse conceito, esse feeling técnico. Por quê? Porque são fatores que demonstram conhecimento, domínio, né? Então, eu falei desde o início das aulas para vocês. Eu não tenho a esperança que vocês vão sair daí, desse curso, desenhistas, mas que saibam interpretar um desenho. A aula é de interpretação e não somente desenho. O desenho é feito até porque você tem que ir ali, às vezes, rascunhar alguma coisa ali. Mas o principal é saber fazer a leitura. Muito bem, depois eu dei exercícios aí para vocês. Entra na linha que eu já tinha falado.
Então, a parte de cotas e corte, nos slides que eu já passei para vocês, está bem exemplificado. E hoje eu já falei de novo. Dúvida, gente? Professor, só uma pergunta. Pois não. Quem está falando, Jonas? Não, da pergunta é o Cauê. Cauê, fala aí, Cauê. Ô, professor, aquelas listas de exercício que o senhor está disponibilizando no AVA é para a gente treinar somente ou vai valer nota para entregar? Aquelas listas que eu passei primeiro, sem ser o simulado hoje, aquelas lá, quando voltar às aulas, eu vou pedir para vocês, tá? Tá. Então, ela vai valer provavelmente até para a gente consolidar essa parte toda aí. Eu dei a nota de vocês, mas se alguém não entregar, eu vou lá e retifico. Agora, esse simulado que eu dei e os exercícios que tem aí dentro dos slides, isso aí não precisa entregar, não. Tá certo. Professor, quais listas são essas que você menciona aí? Essas listas é aquela que eu dei já umas 2, 3 semanas. É a lista de cota, corte e... Esqueci, deixa eu ver, peraí. Desenho técnico, professor. Isso mesmo. Tolerância, né? Acho que é isso mesmo. Eu sei que eu dei 3 listas de exercícios para vocês. Então, aquelas lá. Então é lista de cota, lista de corte e lista de... Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um minuto para mim que eu já vejo. Mas qual o prazo para entregar elas? O prazo é quando a gente voltar às aulas. Eu estou com uma em mãos aqui, lista de exercícios de desenho técnico. Isso. Então, ó, tem uma que deixa eu ver aqui. É a lista 1, projeção. Lista 2, cotas. E lista 3, corte. Anotou aí? A projeção está no encontro 2. Depois, a cotas está no encontro 3. E a de corte está no encontro 4. Então, voltou às aulas aí, está normal. Não vou falar que esteja na primeira, mas no máximo na segunda, entregar as listas, tá bom? Mas é para mandar no e-mail ou é lista física? Eu não estava sabendo dessa entrega de trabalho aí. Deixa eu falar então de novo. Essas 3 listas aí é para entregar no primeiro dia de aula, depois que voltar aí. Aí, cada um vai entregar individual, né? Vai entregar fisicamente. Então, não precisa se preocupar, não é para entregar agora. Então, vamos supor que começa as aulas aí no dia 4, ou dia 22. Aí, faz lá um pacotinho, põe no plastiquinho, entrega para mim. Professor, questão de nota vai ser só a prova por enquanto ou vai ter alguma outra lista de exercício, alguma coisa? Só a prova. Só a prova? Tá, beleza. O que mais? Por enquanto é só isso, professor. É isso? Então tá. Então, eu acho que hoje a gente encerra essa parte. Pois não? Não, para mim tá ok, ficou claro aí. Tá bom. Então, ó, nós encerramos por hoje essa parte aí de dúvidas. Semana que vem, dia 24, eu libero a avaliação. Vai ser tudo via sistema. Cada um pega a sua. Tem um prazo para entregar. Toma cuidado só para não estourar o prazo, porque depois não tem como corrigir. E aí fica com 0, tá bom? Ok. Beleza, professor. Beleza, professor. Obrigado, Então, professor. tá bom. Obrigado a todos aí. Obrigado, professor. Bom final de semana. Obrigado a todos. Você também. Falou, galera.